Olha, vamos começar com uma pergunta que a fonte de hoje joga logo de cara. E se essa identidade que a gente chama de eu não for tudo? E se tiver um potencial aí, sabe? Bloqueado não pelo corpo ou pelo passado, mas por algo mais sutil. Talvez ligado ao campo energético em volta do cérebro. É fascinante pensar nisso. Muitos mestres antigos, falavam de um tipo de transe humano, uma condição que a gente poderia, acordar dela, acessar uma outra percepção que a fonte chama de mente não humana, quebrando os condicionamentos antigos. Me lembrou aquela frase do Jung: aquilo que a gente resiste, persiste, mas se você encara, aí transforma, né? Exatamente. E é bem por aí que vai a nossa exploração hoje, baseada em trechos de O Despertar da Mente Não Humana. O material investiga justamente essa possibilidade, sabe? Focando no que chama de um segredo energético escondido. Algo que, segundo o texto, poderia alterar mesmo a forma como a mente opera. Essa mente não humana, pelo que entendi, seria um estado de consciência, menos filtrado pelo ego, pelas preocupações do dia a dia. E a promessa central ali é bem forte. Sugere que existe uma chave, tipo um comando energético simples para destravar um foco, um magnetismo, uma clareza assim excepcionais. Algo que algumas tradições poderiam chamar de visão do espírito. Interessante. E o material dá a entender que existem pistas sobre isso, deixadas por culturas antigas, em textos, símbolos, talvez até em cânticos. A ideia é que eles apontavam para uma prática, uma manipulação intencional do campo eletromagnético do cérebro. Quando falam campo energético, a gente pode pensar nisso como algo ligado à atividade elétrica normal do cérebro. Olha, o texto não entra em detalhes científicos de medição, assim, mas a interpretação é que sim, está relacionado à atividade cerebral. Só que visto como um campo que a gente pode influenciar com a intenção, sabe? E muitas dessas pistas, segundo a fonte, convergem para um ponto específico. Deixa eu adivinhar. O centro entre as sobrancelhas, o famoso terceiro olho. Esse mesmo. Mas a ideia aqui não é só visualizar algo lá, entende? O texto descreve mais como um condutor, ou um transmissor de energia, talvez. Aleatório direcionado. E é bem direta, viu? Sentar confortável, coluna reta. Aí você inspira pelo nariz contando até 4. Prende o ar por 2 segundos e expira bem devagar por 6 segundos. Olhos fechados e a atenção vai suavemente para aquele ponto entre as sobrancelhas, sem forçar nada. Depois, a instrução é visualizar uma luz sutil ali, naquele ponto. Com a prática, o texto diz que podem surgir sensações, tipo um formigamento, calor, até uma pulsação. Seria a resposta desse campo energético. Os efeitos descritos, eles são progressivos. No início, talvez até um cansaço, uma confusão. O texto interpreta isso como o cérebro se ajustando, sabe? Mas com persistência viria o que chamam de salto. Uma percepção mais afiada, mais clareza nas decisões. O texto até menciona umas experiências mais diferentes, como déjà-vus mais intensos ou sonhos lúcidos. Mas parece que tem um ponto delicado aí, o tal do colapso da identidade. Aquela nossa versão antiga, o eu conhecido, começa a resistir, né? Surgem dúvidas, medo de ficar isolado, de ir longe demais. Isso me lembra um pouco que o Jung falava sobre o processo de individuação, aquela jornada para integrar partes desconhecidas da gente, certo? Exatamente, essa jornada para se tornar um eu mais completo, mais integrado. E o texto vê essa resistência não como um problema, mas como um sinal de que o padrão antigo está sendo desafiado. Seria um momento de escolha, ou volta para o conhecido, para a programação, ou atravessa essa fase, que às vezes chamam de noite escura da alma. Ok, parece intenso mesmo. Mas e a ciência? O material tenta fazer alguma conexão com a neurociência, por exemplo? Sim, eles tentam fazer essa ponte. Mencionam estudos com meditadores experientes, que mostram alterações físicas no cérebro. Áreas como o córtex pré-frontal, o tálamo, podem se modificar com a prática intensa e prolongada. E as ondas cerebrais também tendem a mudar, de padrões mais rápidos, tipo beta, ligados ao alerta, para padrões mais lentos, alfa e teta, associados a relaxamento e criatividade.
Também falam em fortalecer a conexão entre os hemisférios, integrar mais a lógica e a intuição. Mas olha, é importante dizer, esses estudos mostram correlações em meditadores, né? Eles não provam diretamente as alegações mais, digamos, esotéricas da fonte sobre campos energéticos ou essa mente não humana. A fonte ainda levanta um ponto interessante, que essa transformação pode se tornar bem profunda, quase irreversível. E aí vem o custo da clareza, perceber coisas que antes passavam batido. Superficialidade, padrões. Lembra aquela frase atribuída a Buda? O sábio vigila como se nunca dormisse? Entendi. Então, o estado que resultaria disso seria um agir com mais consciência, mais centrado, mesmo no meio do caos. A ideia é que a sua energia pessoal mais alinhada começaria a influenciar os eventos, atraindo mais fluidez ao projetos, oportunidades. Mencionam até uma interpretação daquela frase "buscai primeiro o reino", como sendo sobre esse estado interno de coerência. E esse poder seria silencioso, sutil. Citam Lao Tse. A verdadeira revolução acontece dentro. A presença alinhada, segundo essa visão, comunica influência por si só, sem esforço. Então, no fim das contas, essa técnica toda é apresentada não só como um exercício, mas como um lembrete, né? De um potencial que talvez a gente tenha esquecido. Um chamado para ativar algo mais profundo dentro da gente. Precisamente. E para fechar, o texto deixa uma reflexão no ar que a gente pode adaptar um pouco. Será que esse processo de despertar interno já começou para quem nos ouve? Ou será que a distração, com o que talvez não seja tão essencial ainda, domina? Fica aí um pensamento para levar, para observar internamente.